3. Network. Tá? Parece um tema muito secular, muito humano. Mas o que seria o network? Contatos chaves que pudessem ajudar a José. E José, ele entendia a necessidade da ajuda das pessoas em posição de destaque e autoridade. Gênesis 40, 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Ele havia dado uma palavra boa ao copeiro de faraó. E agora ele esperava que em algum momento esse copeiro lembrasse dele. Por mais que em um primeiro momento José tenha sido esquecido, aquele contato com o copeiro do rei foi determinante para o seu destino. José não precisava ter ajudado aquele homem. José não precisava ter interpretado o sonho dele. Mas Jesus sabia que ao fazer aquilo, ele teria a oportunidade de ter um contato na corte do faraó e isso o poderia ajudar futuramente para que ele fosse livre daquela prisão. Aconteceu. José conhecia o poder do relacionamento com pessoas importantes. Não se trata aqui de bajulação. José o serviu e pediu apenas para ser lembrado. Em um primeiro momento, ele não lembrou de José, mas quando viu uma oportunidade em que as qualidades de José seriam mais necessárias, ele foi lembrado. Tá? Às vezes, o contato-chave ele não vai resolver hoje, ele não vai resolver amanhã. Mas em um ano e meio, nós vamos ter oportunidades por causa desses contatos. Tá? José viu que o padeiro seria condenado, interpretou também o sonho do padeiro. José continuou trabalhando, mas ele estava pronto para receber a ajuda dessas pessoas importantes. João consegue estar presente na crucificação de Jesus através de um contato chave. Olha, nos discípulos de Jesus, Simão Pedro e o outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. João 18, 15 a 16. João e Pedro só entraram no pátio do templo na crucificação de Jesus porque João conhecia alguém importante. João recebe as palavras de Jesus de que sua mãe iria para a casa dele. Jesus vê João, que é chamado de um discípulo amado, inclusive, porque João tinha um contato chave que o fez entrar no templo e serviu, inclusive, para que Pedro entrasse também. José de Arimateia leva o corpo de Jesus para o sepulcro através de um contato-chave. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. João 19, 38. Inclusive, o cumprimento de profecia sobre o sepultamento de Jesus teve contatos-chave nesse processo. Se José de Arimateia não fosse esse contato importante, essa profecia não teria sido cumprida. Então, Deus está usando aqui um contato-chave para que uma profecia espiritual fosse cumprida. É importante saber que a Bíblia não condena ações humanas no cumprimento de seus planos. Existe um fator humano que Deus estrategicamente espera que seja feito por nós. Tá? Eu não gosto da utilização da passagem da pedra da ressurreição de Lázaro como uma citação ao trabalho humano, porque ali não é Lázaro trabalhando. Mas é importante entender que sempre existe uma ação humana que Deus espera que façamos em muitos momentos. Tá? Muitas vezes Deus faz os seus milagres diretamente, muitas vezes Ele espera que nós façamos coisas e utilizemos coisas que outras pessoas façam por nós. Tá? Basicamente, nós temos os fatores humanos cooperando com a obra de Deus. Mais uma vez eu reforço, para o pensamento judaico isso não é um problema. Para o
pensamento grego, ou Deus faz ou o homem faz. Para a Bíblia não há essa distinção. O homem faz de acordo com a vontade de Deus. Dessa maneira a obra de Deus ela é realizada. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus para Pilatos e foi-lhe dado, e isso cumpriu uma profecia espiritual. O próprio conceito de corpo apresentado no Novo Testamento pressupõe a necessidade da relação das trocas entre os seres humanos. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. 1 Coríntios 12, 14 a 18. A interdependência é um conceito-chave no Novo Testamento. E contatos-chave são essenciais nesse processo. Entenda, você não vai fazer tudo. Tá? Você não vai ter uma relação bíblica em que você seja único e exclusivo. Nem Jesus viveu dessa maneira. Jesus discipulou seus apóstolos, Jesus utilizou-se do serviço de outras pessoas, Jesus utilizou o burrinho de alguém, utilizou o cenáculo de outra pessoa, ele tinha contatos que o ajudaram no processo. Jesus ele foi sustentado por mulheres na sua obra, isso é citado lá na Bíblia. Então, nem mesmo Jesus viveu independentemente de ninguém aqui na Terra. E nós precisamos entender que contatos chaves eles são essenciais, tanto para a pregação do Evangelho, quanto para a obtenção de bons negócios.